Há histórias que atravessam os séculos como enigmas, e a da rainha de Sabá é uma delas. Quem teria sido essa mulher poderosa, capaz de deixar marcas tão profundas na memória de Israel? Seu nome não é revelado nas Escrituras, e talvez, por isso mesmo, sua identidade tenha se tornado ainda mais fascinante. O que sabemos é que ela governava um reino riquíssimo, situado provavelmente na Península Arábica, onde hoje se encontram o Iêmen e a Etiópia, regiões conhecidas pelo comércio de especiarias, pedras preciosas e ouro. Imagine um império próspero, cheio de caravanas, atravessando desertos, levando riquezas para os grandes reinos da antiguidade. É desse cenário que surge a figura dessa rainha enigmática. Mas por que alguém tão distante se interessaria pelo rei de Israel? Segura essa pergunta, porque a resposta vai te surpreender. O reino de Sabá não era um lugar qualquer. Era um centro estratégico de comércio, um elo vital entre a Índia, o Oriente Médio e a África. Ali, as rotas de incenso e mirra se cruzavam, produtos que valiam mais do que ouro nos templos e nos palácios dos reis antigos. A rainha que governava aquele povo precisava ser astuta, sábia e respeitada. Não era apenas uma mulher sentada em um trono. Era alguém que comandava rotas comerciais, exércitos e diplomacias. E é nesse ponto que surge a primeira grande curiosidade. A Bíblia não traz detalhes sobre suas conquistas, mas a tradição etíope a enxerga como uma figura central em sua própria história nacional. O que ela representa vai muito além de um simples encontro com Salomão. É o reflexo de como uma mulher pode governar em um mundo dominado por reis. Mas pense comigo, o que teria levado essa rainha a atravessar desertos e mares apenas para encontrar Salomão? O texto bíblico em 1 Reis, capítulo 10, sugere que sua motivação foi ouvir pessoalmente a sabedoria do rei israelita, tão comentada nos povos vizinhos. Isso já nos dá uma pista importante sobre sua mentalidade. Ela não era uma governante fechada, limitada ao seu próprio mundo, mas uma líder aberta a conhecer novas culturas e a questionar o que não entendia. E convenhamos, não é qualquer um que abandona a segurança de seu trono para embarcar em uma jornada dessas. Só alguém curioso, audacioso e sedento por respostas faria algo assim. Talvez seja justamente essa busca que a torna tão atual, porque todos nós, em maior ou menor grau, também temos perguntas que nos movem. O mistério aumenta quando olhamos para os registros extrabíblicos. Inscrições antigas no sul da Arábia mencionam um poderoso reino de Sabá, com templos dedicados a deuses ligados à fertilidade e à lua. A religião daquela terra era politeísta, e os deuses eram invocados em rituais para garantir colheitas abundantes e proteção nas rotas comerciais. Imagine o contraste. De um lado, um povo que cultuava vários deuses ligados à natureza. De outro, Israel proclamando a soberania de um único Deus, invisível, criador de tudo. Esse choque cultural dá ainda mais peso ao encontro que estava prestes a acontecer entre a rainha e Salomão. É quase como se duas cosmovisões diferentes estivessem prestes a se encarar. E não dá para esquecer do detalhe poético da história. Uma mulher estrangeira, poderosa, reconhecendo o valor de algo que ia além da riqueza material. Será que
Ela via em Salomão apenas um governante sábio, ou percebia também uma força que não podia ser comprada? Essa pergunta ecoa até hoje, porque é justamente o contraste entre o que é humano e o que é divino que torna essa narrativa tão intrigante. E aqui está um ponto essencial. A rainha de Sabá não é apenas uma personagem curiosa que aparece de passagem, mas alguém que abre caminho para entendermos como o Deus de Israel começava a ser reconhecido além das fronteiras do próprio povo hebreu. Há quem questione se essa rainha realmente existiu ou se foi apenas uma metáfora criada para enaltecer a glória de Salomão. Mas os traços históricos do reino de Sabá, a tradição etíope e até mesmo relatos no Alcorão reforçam que ela não é uma invenção, e sim uma figura que realmente deixou marcas. O fato de tantos povos diferentes terem preservado lembranças dela já nos mostra a grandeza do seu papel. Afinal, não é qualquer governante que se torna símbolo em tradições tão distintas. Você já reparou que os personagens mais enigmáticos da Bíblia são justamente aqueles que aparecem em poucas linhas, mas rendem séculos de debate? Se olharmos com atenção, a origem da rainha de Sabá revela muito mais do que curiosidades históricas. Ela representa a intersecção entre culturas, o encontro entre a riqueza material e a busca pelo conhecimento. Ao decidir sair de seu reino e ir até Jerusalém, ela não apenas marcou um episódio diplomático, inaugurou um momento em que o mundo conhecido se curvou diante da sabedoria que Deus havia concedido a um homem. E aqui talvez esteja a maior beleza. No silêncio do texto bíblico, que não nos diz seu nome, descobrimos uma mensagem poderosa. Não importa o título, o poder ou as riquezas, o que atravessa os séculos é a coragem de buscar respostas. E agora eu te pergunto, já pensou em como seria essa cena? Uma caravana imensa carregada de ouro, pedras preciosas, incenso e especiarias, avançando pelo deserto em direção a Jerusalém. No centro dela, uma rainha decidida a desafiar os limites de sua própria cultura, pronta para colocar à prova a sabedoria de um rei estrangeiro. Essa imagem, só de imaginarmos, já nos prende. E talvez seja por isso que a história da rainha de Sabá continua ecoando até hoje, como um convite para nós mesmos atravessarmos nossos desertos pessoais em busca daquilo que realmente vale a pena. Tópico 2. O encontro com o rei Salomão. Sabedoria e admiração. Imagine a cena. Depois de dias atravessando desertos e estradas poeirentas, a caravana da rainha de Sabá finalmente alcança Jerusalém. Ao longe, a cidade brilhava sob o sol, e no coração dela, o majestoso palácio de Salomão. Não era apenas uma visita protocolar, mas um encontro que colocaria frente a frente dois dos maiores líderes da antiguidade. A rainha não veio de mãos vazias, trouxe camelos carregados de ouro, pedras preciosas e especiarias raríssimas, presentes que não só demonstravam sua riqueza, mas também seu desejo de conquistar o respeito do rei. Agora pense comigo. Se ela já era uma governante poderosa, por que faria questão de honrar Salomão dessa forma? É nesse detalhe que começamos a entender a magnitude do que estava por acontecer. Quando os dois finalmente se encontraram, o choque cultural foi inevitável. De um lado,
uma monarca acostumada aos cultos politeístas de sua terra. Do outro, um rei que erguera um templo a um Deus único e invisível. O que poderia aproximar esses mundos tão diferentes? A sabedoria. A Bíblia relata que a rainha veio para provar Salomão com perguntas difíceis, como se quisesse testar se a fama que corria pelos reinos vizinhos não passava de exagero. E cá entre nós, não é exatamente assim que fazemos hoje, quando ouvimos falar de alguém extraordinário. Precisamos ver com nossos próprios olhos, ouvir com nossos próprios ouvidos. A curiosidade dela era também a nossa, e aqui entra um ponto crucial. Salomão não apenas respondeu às perguntas, mas impressionou pela profundidade e pela clareza de suas respostas. Ele não era apenas um político astuto, era alguém que tinha uma visão de mundo que ultrapassava as fronteiras do comum, e a rainha percebeu isso. O texto sagrado afirma que ela ficou fora de si. Tamanha era a grandeza não só das palavras do rei, mas também da organização de seu palácio, do banquete de sua mesa e da forma como seus servos eram tratados. Ou seja, não foi apenas a inteligência que a conquistou, mas o reflexo prático da sabedoria divina em todos os aspectos do reino. Já parou para pensar que esse detalhe é fundamental? A rainha não ficou admirada apenas com teorias ou discursos eloquentes, mas com a aplicação real da sabedoria de Salomão. As coisas estavam em harmonia, o templo, a corte, a vida do povo, e isso mexeu com ela. Não era apenas sobre a inteligência de um homem, mas sobre um estilo de governo moldado pela presença de Deus. E aqui surge uma pergunta que vale ouro. Será que, no fundo, a rainha estava descobrindo que existia algo maior do que a riqueza de seu próprio império? Esse contraste é o que mantém a história viva até hoje. Os presentes que ela trouxe para Salomão, apesar de valiosos, palidecem diante do que recebeu de volta. Conhecimento, revelações e, acima de tudo, a percepção de que existia um Deus que atuava diretamente na vida de um povo. Isso transforma a narrativa em algo muito maior do que uma troca diplomática. Era como se a rainha tivesse vindo oferecer riquezas terrenas e, em troca, recebido riquezas eternas. Já imaginou a dimensão desse impacto? Não era apenas um encontro entre dois governantes, mas entre duas formas de entender o mundo. E não podemos deixar passar a força simbólica desse momento. A Bíblia registra que a rainha de Sabá declarou: "Bem-aventurados são os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria." Essa frase não é um elogio qualquer, mas um reconhecimento público da grandeza que ela presenciava. E mais do que isso, é um testemunho vindo de uma estrangeira, alguém que não compartilhava da fé de Israel, mas que foi obrigada a admitir. Ali havia algo extraordinário, impossível de ignorar. Essa cena nos ensina também sobre como a fama de Salomão se espalhou. Não foi por exércitos conquistando territórios, mas pela sabedoria que atraía reis e rainhas de terras distantes. Esse detalhe é fascinante. Em um mundo onde o poder geralmente era medido pela força militar, Salomão se destacou pelo poder das palavras e pela organização de seu reino. E talvez seja por isso que a rainha de Sabá decidiu deixar um testemunho tão marcante.
Afinal, quem melhor do que uma governante estrangeira para confirmar o que os próprios israelitas já sabiam? Agora chegamos a um ponto decisivo dessa narrativa, talvez o mais fascinante de todos: o impacto espiritual que o encontro com Salomão provocou na rainha de Sabá. Até então, ela era herdeira de uma tradição religiosa totalmente distinta, marcada por deuses ligados à fertilidade, à lua e aos ciclos da natureza. O reino de Sabá tinha templos magníficos, altares sagrados e rituais elaborados que sustentavam a vida social e política de seu povo. Mas em Jerusalém, ela se deparou com algo radicalmente diferente: a adoração a um Deus único, invisível, criador de céus e terra. Já pensou no choque cultural que isso deve ter causado? Para alguém acostumada a imagens e símbolos visíveis, ouvir falar de um Deus sem forma, mas que agia de forma tão concreta, era algo no mínimo desconcertante. Foi justamente aí que sua percepção começou a mudar. O texto bíblico diz que, ao ouvir as palavras de Salomão e ver tudo o que acontecia em Israel, a rainha declarou: Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Note que ela não apenas elogiou o rei, mas reconheceu a bondade do Deus de Israel. É como se naquele instante tivesse sido obrigada a admitir que havia algo superior às divindades que conhecia. Isso não significa que ela tenha se convertido de imediato, mas demonstra que foi tocada por uma nova visão de mundo. E aqui eu te pergunto, não é curioso como a verdade pode se revelar até mesmo nos encontros mais improváveis? Esse reconhecimento vindo de uma estrangeira não é um detalhe pequeno. Pelo contrário, ele revela algo profundo. A sabedoria dada por Deus a Salomão não era apenas para benefício de Israel, mas também para ser testemunho diante das nações. Quando a rainha de Sabá admite a grandeza do Senhor, ela se torna, de certa forma, a voz de todos os povos que ainda não conheciam esse Deus, mas que já podiam vislumbrar sua glória. É um detalhe que conecta a história a uma dimensão universal. Afinal, o Deus de Israel nunca se limitou às fronteiras de Canaã. E aqui entra uma curiosidade interessante. Enquanto o texto bíblico narra de forma concisa essa admiração, tradições posteriores, especialmente a etíope, afirmam que a rainha levou de volta ao seu povo não apenas lembranças, mas também ensinamentos sobre o Deus de Israel. O livro etíope, chamado Quebra Nagast, por exemplo, diz que esse encontro foi o início de uma linhagem real que afirmava descender de Salomão. Independentemente de a tradição ser histórica ou lendária, o que importa é o impacto cultural e religioso que essa figura exerceu. Pense bem, por que uma nação inteira construiria sua identidade em torno dessa rainha se ela não tivesse vivido algo transformador? A cena ganha ainda mais força quando lembramos das palavras de Jesus séculos depois. No Evangelho de Mateus, ele menciona a rainha de Sabá como exemplo de alguém que atravessou o mundo em busca de sabedoria. Isso significa que, para os próprios judeus e cristãos do primeiro século, a atitude dela continuava sendo um símbolo de busca sincera. E não é exatamente isso que a torna tão próxima de nós hoje?
Todos nós carregamos perguntas, dúvidas e anseios que nos fazem atravessar desertos em busca de respostas. O gesto da rainha ecoa em cada um de nós, porque no fundo também estamos nessa jornada. O impacto espiritual não se limitou a ela. Ao retornar para seu reino, a experiência com Salomão certamente repercutiu entre seu povo. Mesmo que não tenha substituído imediatamente suas crenças antigas, é provável que tenha semeado uma nova curiosidade, um novo respeito pelo Deus de Israel. Afinal, como uma governante poderia viver algo tão intenso e não levar consigo essa lembrança? Não é coincidência que, até hoje, tanto a tradição judaica quanto a etíope preservem sua figura como símbolo de conexão entre culturas. É como se a própria viagem dela tivesse se transformado em uma ponte entre dois mundos. E aqui fica uma reflexão poderosa. A rainha de Sabá não aparece na Bíblia como alguém que realizou milagres, nem como profetisa ou guerreira. Sua grandeza está em algo aparentemente simples: a coragem de buscar, de perguntar, de se admirar e de reconhecer quando algo é maior do que ela mesma. Talvez seja justamente por isso que sua história continua viva. Porque em um mundo cheio de respostas rápidas, a rainha nos lembra que só encontra sabedoria quem tem coragem de fazer perguntas difíceis. Portanto, o legado espiritual dela não está apenas no que ouviu, mas no que reconheceu. Ao dizer que o Deus de Salomão era bendito, ela inscreveu sua própria voz nas páginas da história sagrada como testemunha de que a sabedoria de Deus não tem fronteiras. E aqui eu te deixo uma provocação. Quantas vezes nós também já nos deparamos com algo maior do que nossa própria compreensão e fomos obrigados a admitir que existe um poder além de nós? Essa é a ponte que liga o passado ao presente. E se você está acompanhando até aqui, já deve ter percebido. A história da Rainha de Sabá não é apenas sobre uma visita diplomática, mas sobre a transformação que acontece quando alguém se abre para enxergar além de suas próprias crenças. É esse impacto espiritual que torna sua figura tão imortal. Mas a pergunta que fica é: o que aconteceu depois? O que restou desse encontro na memória dos povos? Se a história da Rainha de Sabá fosse apenas o relato de uma viagem a Jerusalém, talvez tivesse se perdido no tempo. Mas o que realmente chama a atenção é o peso do seu legado, que atravessou séculos, culturas e tradições diferentes, sempre cercado de mistério. A Bíblia resume o episódio em poucas linhas, mas esse silêncio acabou dando espaço para que lendas, tradições e interpretações ganhassem força. O curioso é que quanto menos detalhes o texto sagrado nos oferece, mais fascinante a figura dela se torna. Você já reparou como personagens que aparecem brevemente são justamente aqueles que despertam as maiores curiosidades? Pois é, a Rainha de Sabá é um desses enigmas. Na Etiópia, sua história não só sobreviveu, mas ganhou proporções gigantescas. O Quebra-Nagast, um texto medieval etíope, afirma que ela teria se relacionado com Salomão e dado à luz um filho chamado Menelik. Esse filho, segundo a tradição, teria sido o fundador da dinastia salomônica que governou a Etiópia até o século XX. Imagine só, um reino inteiro sustentando sua identidade na ideia de ser descendente direto de Salomão e da Rainha de Sabá.
Isso mostra que o encontro em Jerusalém não foi visto apenas como uma visita diplomática, mas como o início de uma linhagem que unia dois mundos. Não é à toa que a rainha continua sendo lembrada com tanto orgulho em terras africanas. E não foi apenas a tradição etíope que preservou sua memória. O Alcorão, livro sagrado do Islã, também menciona a rainha de Sabá, chamando-a de Bilquis. Lá, a narrativa ganha outros contornos, descreve sua inteligência, sua admiração pelo poder de Salomão e o momento em que reconhece a grandeza de Alá. É impressionante perceber como três tradições religiosas diferentes, judaísmo, cristianismo e islamismo, conservaram lembranças dessa rainha misteriosa. Isso não acontece com qualquer personagem, mas apenas com aqueles que carregam um peso simbólico profundo. Não seria esse um sinal da importância universal de sua figura? Na tradição judaica, por sua vez, os escritos do Talmud e de Midrashim exploram o encontro da rainha com Salomão como um exemplo da superioridade da sabedoria concedida por Deus. Esses textos muitas vezes ampliam as perguntas que ela teria feito ao rei, transformando a cena em uma espécie de duelo intelectual. É como se a visita fosse lembrada não apenas por sua dimensão histórica, mas também como símbolo da busca incessante pelo conhecimento. Já percebeu como essa narrativa sempre gira em torno da mesma ideia? A busca pela sabedoria é o fio que une todas as versões. E ainda há o impacto cultural. Pinturas, esculturas e até peças musicais ao longo da história retrataram a rainha de Sabá como símbolo de beleza, riqueza e mistério. Artistas do Renascimento, por exemplo, adoravam pintar sua visita a Salomão, muitas vezes dando a ela traços europeus ou africanos, de acordo com a visão de cada época. Isso mostra como a rainha foi reinterpretada inúmeras vezes, sempre adaptada ao imaginário cultural de quem contava sua história. Talvez seja por isso que, até hoje, não conseguimos desvincular sua imagem do mistério. Cada cultura enxerga nela aquilo que mais valoriza. Mas é na dimensão teológica que seu legado ganha mais profundidade. Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 42, disse: "A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão." Essas palavras ecoam como um lembrete poderoso. Se ela, vinda de tão longe, reconheceu a sabedoria de Salomão, quanto mais nós deveríamos reconhecer aquele que é maior do que Salomão. É como se a figura da rainha de Sabá fosse elevada a símbolo da busca genuína pela verdade, contrastando com aqueles que, mesmo próximos, se recusam a enxergar. Esse é o ponto que mantém sua história viva. O legado dela não é apenas histórico, mas também moral. Ela nos lembra que o verdadeiro valor não está apenas nas riquezas que carregamos, mas na coragem de buscar algo maior. E convenhamos, essa é uma mensagem que nunca envelhece. Por isso, não é de se estranhar que sua memória tenha inspirado reis, artistas, poetas e religiosos ao longo de gerações. Afinal, quem não se encanta com a ideia de uma rainha poderosa atravessando desertos em busca de respostas? Hoje, quando falamos da rainha de Sabá, não falamos apenas de uma personagem bíblica, mas de um mito que ultrapassou fronteiras.
Ela é símbolo da curiosidade humana, da ponte entre culturas e da capacidade que temos de reconhecer o valor de algo que nos é estranho. Seu nome pode estar escondido no anonimato das Escrituras, mas sua voz continua ecoando em tradições que moldaram povos inteiros. E, se formos sinceros, talvez essa seja a maior prova de sua grandeza. Não foi o ouro que ela trouxe, mas a história que deixou. E aqui eu te provoco. Se a rainha de Sabá atravessou desertos e levou consigo um legado que ainda inspira milhões, o que nós estamos dispostos a atravessar em busca daquilo que realmente importa? Essa pergunta não é apenas histórica, mas pessoal. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos séculos, continuamos fascinados com essa rainha misteriosa, cujo nome não conhecemos, mas cuja memória permanece imortal. E assim, quando revisitamos a fascinante história da rainha de Sabá, percebemos que ela não é apenas um personagem distante, preso nas páginas da Bíblia ou em antigas tradições do Oriente Médio e da África. Pelo contrário, sua presença atravessa os séculos como um símbolo vivo de sabedoria, curiosidade e reverência diante da grandeza do Deus de Israel. Ao ouvir falar da fama de Salomão, ela não ficou indiferente. Não permaneceu em sua zona de conforto, cercada de riquezas, templos e tradições próprias. A rainha de Sabá tomou uma decisão: empreender uma longa jornada carregada de ouro, pedras preciosas e especiarias, não apenas para ver se os rumores eram verdadeiros, mas também para aprender. E nesse gesto, vemos uma lição poderosa para todos os que buscam compreender a verdade. A verdadeira sabedoria não se contenta com a dúvida. Ela se move, ela procura, ela se lança na busca pelo conhecimento. Sua história revela que não há fronteiras para a busca espiritual. Uma rainha estrangeira, de uma terra distante, se curva diante da grandeza de Deus, reconhecendo em Salomão não apenas um rei poderoso, mas um homem dotado de uma sabedoria que vinha do Altíssimo. Esse encontro de culturas mostra que o Deus de Israel não se limitava apenas a um povo ou a um território, mas já se manifestava como o Senhor de todos os povos e nações. A rainha de Sabá, ao reconhecer isso, se torna também uma mensageira involuntária. Sua visita é uma prova de que a glória do Senhor é irresistível, alcançando até mesmo os corações mais distantes. Além disso, a memória da rainha de Sabá permaneceu viva não só na tradição bíblica, mas também na cultura etíope e em várias lendas que atravessaram os séculos. Ela se tornou um símbolo de realeza, de discernimento e de abertura ao transcendente. Em algumas tradições, é vista como mãe de uma linhagem real marcada pela bênção de Deus. Em outras, como a representação da busca humana pelo divino. Seja como for, sua figura continua despertando a curiosidade, instigando estudiosos, fiéis e curiosos até hoje. Isso nos mostra como um simples episódio, narrado em alguns versículos bíblicos, pode ganhar vida e ressonância através dos séculos, transformando-se em inspiração para povos e culturas inteiras. Ao refletirmos sobre a rainha de Sabá, somos convidados a nos colocar em seu lugar. Quantas vezes ouvimos falar da sabedoria de Deus, mas permanecemos acomodados sem buscar conhecê-lo. Mais profundamente,
Quantas vezes, mesmo tendo acesso à palavra, deixamos de fazer o que aquela rainha fez, viajar, mesmo que interiormente, em direção à verdade? Sua história nos ensina que não há riqueza, poder ou posição social que supere a necessidade de buscar o que vem do alto. E é nesse gesto de humildade, uma rainha que se curva para ouvir a sabedoria de outro rei, que encontramos uma das maiores lições de sua vida. Portanto, quando pensamos na rainha de Sabá, não a vemos apenas como um nome do passado, mas como um convite atual. Um convite a sermos curiosos, a não nos contentarmos com rumores ou com meias-verdades, mas a irmos até a fonte, a nos encontrarmos com a sabedoria de Deus revelada. Que assim como ela, possamos nos levantar de nossos tronos pessoais, abandonar nossas certezas e empreender a jornada que nos leva ao encontro da verdade que liberta. Porque no fim, a verdadeira sabedoria não está em acumular riquezas ou poder, mas em reconhecer que toda luz, todo discernimento e toda glória vem do Senhor.